com o senhor. Bom dia aos candidatos, bom dia, Fabiola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí ao A Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo... Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato que... É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, siga, ele quer falar. Pode falar. Você o tempo é muito seu. rápido. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Bom, vamos iniciar então a palavra. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Nunes pediu a palavra. Candidato. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate?
Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje, com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. A candidata Tabata Amaral também quer falar. Deixa registrado aí. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Tabata Amaral e Guilherme Boulos, primeiro Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui, ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras, e quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoou, um cristão sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo comunista, Soninha que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. Tabata e Nunes também pediram a palavra, mas antes, Guilherme Boulos, Marçal agora. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Sal. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo.
O pedido foi negado. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, é ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética, porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones, é que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. Isso é na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? A gente dá sequência agora a esse segundo bloco, que é perguntas entre os candidatos. E quem faz a pergunta neste momento? Pablo, 30 segundos para sua pergunta. Tá, então o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Agora a resposta com a candidata Tabata Amaral. Para quem não acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de R$500 mil. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT. Sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado inclusive de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, está sendo analisado, mas ele também pediu a palavra. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá, blá, blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo, é a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. O candidato Guilherme Boulos Marçal pediu a palavra. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a Tabata foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas. Ponto. A gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, Thaís Bilenque, e que pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda tem, segundo aqui o nosso cronômetro, 7 minutos e 36 segundos para responder às perguntas e também participar do debate. Candidato, o senhor transferiu seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da República nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Eu aluguei a casa, desse advogado, R$200 mil de aluguel por mês, só para você saber.
E eu não tenho que abrir o contrato para pedido dele. Certo? A autorização dele, se ele quiser, ele pode ficar à vontade a fazer isso. A minha esposa transferiu o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinho aí. E está tudo dentro da legislação, está tudo certo, não tem problema nenhum. Nós seguimos então aqui com Marçal. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você vê a urna, viu, Boulos? A Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Agora a gente chega... Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, o vídeo do Dória declarando apoio para o Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Bom, a gente dá Pablo Marçal e Guilherme Boulos pediram a palavra. Primeiro, Pablo Marçal. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebo dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, tá desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura e agora com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. O Sal. Ricardo Nunes, por favor... Eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Está o vídeo, está sendo publicado, está rodando aí. E fazendo para o cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Kamizungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. Arrecadou mais de 4,5 milhões das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeite a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Que você não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem a tal das ondas, é os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal? Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes.
Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal pediu direito de resposta. Antes, o pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado pela comissão e agora o pedido do Pablo Marçal está sendo analisado, mas o Pablo Marçal pediu a palavra também. Lá em Camisunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos junto, Camisunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai. Eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele vem com o negócio das ondas, ele foi atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o da Atena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante, da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na Zacnac, que tem hospital dia, toda a infraestrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais, o programa Guardiãs Bahia da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade, ampliei o número de viaturas e o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade, com verdade, sem mentira, né? sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegar para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, e é isso que eu quero continuar fazendo, e te peço o voto no 15. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta e pediu também a palavra. Tabata Amaral também pediu a palavra, primeiro Marçal, depois Tabata. Marçal? Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Só registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido nenhum, não teve ofensa. Mas tudo bem. Ricardo, responda para nós. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? É que eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta, porque nós vamos então para as considerações finais. Vamos usar os últimos tempos. Então, mas calma, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer falar primeiro? Alguém levanta a mão para se manifestar. Vamos na ordem dos púlpitos. Então, primeiro o Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo... É a administração do tempo, candidato. Crítica? Foi conforme o combinado. Por isso que você não é gestor. Acabou. O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20... O Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência. Olha, além desse tempo ainda do banco de tempo, a gente tem 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos. Agora o que a gente está fazendo é zerando e conforme aqui as pessoas forem levantando, a gente pode continuar o debate, entendeu? Temos aí algumas pessoas que ainda com algum tempo. Bom, ele está aqui. O direito de resposta de Guilherme Boulos foi negado, segundo a comissão. E quem então começa a falar agora é Ricardo Nunes, que tem 23 segundos. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo.
Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. Ele tem ainda 2 segundos, então, agora o Ricardo Nunes para falar. E agora ele pediu a palavra, o Pablo Marçal, mas ele pediu também direito de resposta que está sendo analisado. Então, a palavra primeiro, enquanto o seu direito de resposta está sendo analisado. A cidade de São Paulo, por favor, esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo, e o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Bom, seguindo a ordem aqui, Guilherme Boulos, que ainda tem 3 minutos e 12 segundos, a palavra com Boulos. Olha, gente... Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele e mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Combinado, senão eu teria que dar uma advertência, por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos: não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem: eu sou casada com um bandido. Zanini, da Folha de São Paulo. O candidato Ricardo Nunes... Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Guilherme Boulos pediu a palavra, ele ainda tem 52 segundos no seu banco de tempo. A palavra com Boulos agora. Só para mencionar o desespero do... Pablo Marçal pediu a palavra. Pablo. 28, só isso mesmo. Tamara. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. E assim a gente vai fazer as considerações finais. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí. É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha, ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado,
não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, isso não aconteceu. Acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para a cadeia, e o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa, inclusive, não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura. Chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma. Eu já falei demais. Diego Sarza, vamos nessa. Vamos lá, o Pablo Marçal, candidato do PRTB. Candidato, a sua avaliação geral do debate. O senhor usou o tempo final, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz do seu desempenho e dos seus colegas também? Primeiro, parabenizar de verdade a UOL, a Folha de São Paulo. Foi o melhor debate de todos. Que foi consenso de todo mundo, mas dá para passar. Agora, olhar para o prefeito, que não dá conta de administrar um tempo, sofrer ameaça ali dele, inclusive, já está registrado aí, se acontecer alguma coisa comigo, já saiba quem é a pessoa que está me ameaçando. Eu quero, de fato, agradecer, porque foi de alto nível, eu amei a dinamicidade. Só uma fala que eu não fiz intervenção, eu entendi o jogo, você vê que o prefeito, ele realmente é um coitado, ele de forma desesperada, né? Ele quer atacar ali, mas não responde uma pergunta. Por favor, quem está assistindo, faz o M e faça uma pergunta usando os stories aí ou a sua rede social. Responde, Ricardo. O Ricardo não responde sobre o boletim de ocorrência, porque ele não treinou com o marqueteiro. É desesperador. Ele não conseguiu, inclusive eu estava assistindo agora, parabéns por ter feito a pergunta, ele não responde a pergunta em hipótese nenhuma. Candidato, quero te perguntar também, porque o Duda Lima antes, ele deu uma entrevista coletiva aqui, foi divulgada uma imagem, está na imprensa toda circulando, do vídeo em que o que seria um advogado da campanha do senhor rasgando a camiseta do Medina, né? O que aconteceu ali? O senhor estava junto naquele momento? O que aconteceu? Ele fez uma declaração bem forte agora há pouco. Vamos assistir aqui, ó. Ao invés de ficar criando ilação, a camisa é essa. Não tem rasgado, olha aqui, ele estava na delegacia aqui na coletiva de imprensa, ele está com a mesma camisa, não tem nenhum rasgo. É bom tomar cuidado quando a gente cria uma ilação. O Medina, quando ele entrou naquele ambiente, ele estava desesperado mesmo pelo que aconteceu, que ele acabou errando, né? Mesmo que o Duda Lima tenha começado, o Duda é um incompetente também como marqueteiro, eu conheci ele perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a eleição com o Ricardo e fica criando isso. Inclusive, ficou péssima a maquiagem que você colocou no rosto. E essa vitimização sua, você forçou para chorar e não deu conta. Duda, a gente está de olho em você. Sobre o Tássio Renan, que é o doutor, o menino estava desesperado, ele pegou no colarinho dele e falou, calma, deixa eu ver se você machucou. Foi só isso. Duda, mais uma tentativa sua aí que não vai para lugar nenhum, mas eu sei que você vai gastar dinheiro público para fazer propaganda enganosa. Tá aí, ó, a delegada viu a camisa, mostrou na imprensa e eu acabei de mostrar 2 vídeos aqui. Se quiser, mando para vocês aí na transmissão da UOL. Péssima maquiagem, Duda Lima, péssima. Não adianta aquele choro de crocodilo seu. Você provocou isso. Então, nós temos 3 agressores no processo eleitoral de São Paulo. E eu peço a ajuda de vocês para não ter mais nenhum. Primeiro é o da Atena. Segundo, Duda Lima. E terceiro, realmente, o Medina foi para cima dele, porque ele tomou o celular e mandou a mão no peito dele. Está aqui comprovado. Mais uma farcinha do Duda Lima, derrotado em eleição eleitoral, vai perder para um cara com o celular na mão, sem nenhum marqueteiro e sem nenhum real de dinheiro público. Candidato, quero te dar a oportunidade também, porque uma fala do senhor gerou interpretações de que seria uma fala misógina. O senhor falou em algum momento que mulheres inteligentes não votam em mulher. Pelo menos foi essa a frase. Eu queria entender exatamente dessa oportunidade do senhor explicar o que o senhor quis dizer. Obrigado pela oportunidade. Eu falei que se mulher votasse em mulher, a Tabata estava em primeiro, porque o eleitorado inteiro, a maior parte é feminino. Falei que se negro votasse em negro, a gente ia estar com 70% dos votos, porque tem uma negra de vice na minha chapa. Eu falei, as mulheres são inteligentes, elas não vão votar na Tabata. A Tabata está desenvolvendo um processo de querer desqualificar os homens e falar que ela vai receber voto de mulher porque ela é mulher. De maneira nenhuma. Se for assim, eu quero que você entenda, a Tabata vence de forma esmagadora. E eu disse que a Tabata é a mais inteligente. E não é brincadeira, eu acredito nisso. Só que a sabedoria dela é baixa, por falta de experiência, falta de desafios, de coisas que ela deveria ter adquirido para assumir uma cidade com esporte. Nada mais.
Tá certo. Os candidatos, ou os repórteres da Folha têm perguntas. Candidato, reta final aí da campanha, última semana. Qual vai ser a estratégia do senhor? Qual público focar? Vai ter jantar de doação ainda essa semana? Eu não aguento mais ver esse povo de jantar, porque o povo do jantar é sempre os ricos e ricos não ajudam. Os pobres aí que têm ajudado, eu quero agradecer. Mas eu quero te falar algo. A gente vai vencer no primeiro turno, falta 4 ondas. 4. E eu vou estruturar essas ondas para a gente chegar. Falta crescer 2 pontos percentuais. Tem alguma onda aqui? O senhor acha que gerou alguma onda o debate? Não gerou onda, infelizmente. É igual o Medina. O Medina, o surfista, ele estava na Olimpíada e tinha certeza que ia ganhar o ouro, mas não veio a onda. Então precisa dessas 4 ondas para vencer no primeiro turno. E você que está me assistindo, eu quero que você faça o M. Nós vamos levar isso aí. Pode acreditar que eu estou te falando. O prefeito Ricardo Nunes despencou, já era, esquece. O Boulos, ele está aí louco para ir para segundo turno, mas não vai ter segundo turno. E a Tabata? Come um pouquinho mais de arroz com feijão para você vir forte na próxima. Falei que você pode ser secretário de educação desde que você deixe o esquerdismo de dentro do seu coração, tá bom? Você é uma menina inteligente. Tá faltando, não entendi. Então, eu vou criar ela, tem que... na verdade, eu não crio, né? São vocês juntos. Vocês me ajudaram a estar liderando pesquisa. Eu estou liderando a Veritá, a Futura, meus tracks eu estou liderando há 30 dias e o Data Povo. Conhece o Data são Povo? picos de engajamento, é isso? Não é isso. É uma onda de vibração onde a gente atinge todo mundo. A gente conseguiu atingir 48 jornais internacionais. Eu falei no La Nación, que é o principal jornal da Argentina. Fui em El Salvador. Estou com conexões com o Trump. Infelizmente, alguém aí desesperado falou que eu não recebi a carta, mas eu já provei no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, que eu recebi da equipe dele. Claro que não foi o Trump que escreveu, foi a equipe dele. E mandei para os jornalistas. Eu estou 100% aberto a mostrar tudo para vocês. É o seguinte, cuidado com as propagandas enganosas. Ricardo Nunes, agora, quarta-feira ou quinta, né? Que dia que acaba a propaganda? De quinta-feira para frente você me aguarda, tá bom? E eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou um boletim de ocorrência contra violência doméstica? Por favor, responda só uma vez para eu não tocar nesse assunto mais. Seja homem, bananinha. Candidato, a Tabata disse que jamais aceitaria um convite do senhor para trabalhar numa secretaria, segundo ela, por princípios de ética. E também o Nunes aprovou o formato do debate como o senhor, só que ele não gostou da parte final ali, que segundo ele você ficou usando para atacá-lo. O que você pode dizer sobre essas posições? Tabata, eu amo essa pureza que você vende para as pessoas, mas se alguém for no Google e pesquisar uma coisa que você fez com a mulher que ia casar, com um cara que você namora, e você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, eu só tenho a dizer que você é uma talarica e você tinha que respeitar as mulheres. É muito ruim você pousar de bonitinha e de santinha, sendo que você apoia o Lula, que foi o cara que desviou mais dinheiro na história do Brasil. Eu estou de pé falando para você, pela sua capacidade e inteligência, não pela sua experiência. Eu poderia sim absorver você num governo, desde que você convertesse seu coração, porque se você veio da igreja e é esquerdista, tem alguma coisa errada dentro dessa cabeça sua, tá bom? Essa fala é uma tentativa de gerar uma nova onda, candidato? Não, e a cadeirada, por exemplo, gerou uma onda? A cadeirada gerou. Aquilo ali foi um absurdo. E não foi eu que dei a cadeirada. É isso que eu estou falando, não depende de mim. O surfista, ele não cria a onda vem. Então tem gente que está incrédulo, por exemplo, o Datena. O Datena fez isso e caiu de 19 pontos para 2. Então, uma pessoa que fala que quer votar no Datena, ela está desligada do noticiário, ela está desligada das redes sociais, ela está desligada do mundo. Eu achei uma pessoa na rua. A pessoa, eu vou votar no Datena. Eu falei, não, você está de brincadeira, eu tenho que te ouvir. Por que você vai votar? Eu não vi, estou falando sério, nem o voto do Ricardo Nunes, a não ser de funcionário público. De pessoas que estão debaixo de ameaça, e aqui fica o meu compromisso. Não vai ter demissão no meu governo, porque eu não tenho companheirada para trocar vocês aí, os 10 mil comissionados. Fiquem em paz. Quem estiver no lugar errado, eu vou realocar, nós vamos treinar vocês, eu garanto que vocês não vão perder o emprego. Tá certo. Inclusive, só água, candidato? Só água. Encerra agora. Minha sogra fez um franguinho caipira ali para mim, a Cleonice, um beijo. Meu Deus do céu, vou comer um franguinho depois de 7 dias no jejum só na água. Vamos para cima. Acabou hoje, então? Hoje eu entrego esse jejum e entro num novo agora até o final de semana e nós vamos vencer no primeiro turno. Você não precisa gostar de mim, tá? Mas se você olhar essa concorrência aí, não faz sentido você não votar no 28. Põe 28 e vamos para cima. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado pela entrevista. Natália. Obrigada, Diego.